Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que parece de espionagem, mas que está acontecendo agora mesmo dentro de cada célula viva. É a história dos agentes secretos que reescrevem o nosso próprio DNA. Fica a pergunta, será que o nosso código genético é uma coisa fixa, escrita em pedra? A gente costuma pensar que sim, né? Aquele manual de instruções que a gente herda e pronto. Mas a verdade é que a coisa é bem mais agitada e dinâmica do que a gente imagina. Pois é, por muito tempo a ciência achou que o DNA era estático. Só que a realidade é outra. O nosso DNA é como um documento vivo, sabe? Que está sendo constantemente editado por umas entidades que a gente chama de elementos genéticos móveis. Pense neles como um motor secreto da evolução, trabalhando ali, quietinho, dentro do núcleo das nossas células. Então, bora mergulhar nisso. A gente vai começar entendendo essa ideia de um genoma inquieto, depois vamos conhecer os três agentes principais dessa história, os plásmidios, os bacteriófagos e os transposons. E para fechar, a gente vai ver por que eles são tão importantes, verdadeiros agentes de mudança genética. Ok, primeiro de tudo, vamos esquecer aquela ideia de um genoma parado, silencioso. A imagem certa é mais parecida com uma cidade grande, super movimentada, sabe? Com informação se movendo, sendo copiada e mudando de lugar o tempo todo. E o nosso primeiro agente secreto nessa história são os plasmídios. Para ficar fácil de entender, pense neles como se fossem pacotes de expansão, tipo de videogame, só que para as bactérias. Eles dão novas habilidades, novas ferramentas para elas sobreviverem. Olha só essa imagem. O que a gente está vendo é basicamente a anatomia genética de uma bactéria. Essa massa circular maior ali é o cromossomo principal, o sistema operacional dela. Mas está vendo aquele círculo menorzinho? Aquele é o plasmídio. Ele funciona como um DNA extra, quase um software opcional, que pode ser, assim, incrivelmente útil. E aqui está o pulo do gato. O plasmídio é independente. Ele consegue se replicar sozinho, por conta própria, sem precisar de autorização do cromossomo principal. É essa autonomia que dá todo o poder para ele. E não existe um tipo só não, eles têm especialidades diferentes. Por exemplo, os plasmídios de fertilidade, eles basicamente permitem que as bactérias troquem genes entre si. Já os de resistência, olha que importante, são a razão pela qual a gente tem as superbactérias, porque dão proteção contra antibióticos. E ainda tem os de virulência, que podem pegar uma bactéria que era inofensiva e transformar num patógeno bem perigoso. Beleza, isso tudo leva a gente a uma pergunta bem importante. Se um plasmídio desses dá uma vantagem tão grande para uma bactéria, tipo resistência a um antibiótico, como é que essa vantagem se espalha por aí? A resposta está num processo super interessante chamado conjugação. Funciona assim: uma bactéria estende uma espécie de ponte, que se chama pilus, até outra. Daí, uma cópia de fita simples do DNA do plasmídio passa por essa ponte. Depois, cada uma das bactérias completa a fita que falta. Exatamente como, sei lá, copiar um arquivo e passar para um amigo. No final, os dois ficam com a cópia completa. E o processo todo é mais ou menos o que a gente vê aqui. Esse compartilhamento direto de genes, esse aperto de mão genético, é uma das formas mais rápidas da evolução acontecer no mundo das bactérias. Isso é sério. Significa que uma bactéria pode virar resistente a um antibiótico em questão de minutos, não de gerações. É, no fundo, como se fosse a rede social das bactérias. Mas essa troca direta não é o único jeito do DNA viajar, não. Às vezes, ele pega uma carona com o nosso segundo agente da lista, os bacteriófagos, ou, para encurtar, fagos. Eles são vírus que infectam bactérias. E o curioso é que eles agem tanto como predadores quanto como mensageiros genéticos. De forma bem simples, um fago é um parasita genético. Ele não consegue se reproduzir sozinho, então o que ele faz? Ele injeta o próprio material genético dentro de uma bactéria e basicamente transforma ela numa fábrica de fazer mais vírus. E um fago pode seguir duas estratégias principais. Tem o ciclo lítico, que é tipo uma tomada hostil. Ele entra, se multiplica sem parar e explode a célula para se espalhar. Mas tem também o ciclo lisogênico, que é mais na linha do agente infiltrado. Ele é mais sutil, integra o DNA dele no da bactéria e fica ali, quietinho, se replicando junto com ela, esperando o momento certo para atacar. Aqui a gente consegue ver bem essas duas vias, lado a lado. A da esquerda, a lítica, é rápida e destrutiva. A da direita, a lisogênica, é mais furtiva, mais paciente. Essa decisão entre atacar agora ou se esconder e esperar é o ponto crucial na estratégia de um fago. Agora, olha só que interessante. Às vezes, na hora de montar os novos vírus, o fago se atrapalha. Ele acaba empacotando um pedaço do DNA da própria bactéria hospedeira em vez do DNA viral. Aí, quando esse vírus defeituoso vai infectar outra bactéria, o que ele entrega não é o DNA do vírus, mas sim o DNA da bactéria anterior. É como se fosse uma entrega genética por engano,
um verdadeiro serviço de correio viral. Bom, e com isso a gente chega no nosso último agente, que tem um jeito de agir bem diferente. Os plasmídios e os fagos movem genes entre células, certo? Já os transposões, que a gente chama de genes saltadores, eles reorganizam os genes dentro de um único genoma. São como os editores internos do nosso DNA. A definição aqui é super direta. São basicamente pedaços de DNA que conseguem se mover. Eles podem se recortar de um lugar no genoma e se colar em outro. Simples assim. Eles reorganizam tudo por dentro. Agora, se prepara para um número que parece loucura. 45%. O que será que significa esse número? Pois é, quase metade do genoma humano é feito desses elementos saltadores, ou pelo menos dos restos deles. É impressionante, né? Isso mostra o quão importante essa atividade foi na história da vida. Uma parte enorme do nosso DNA é, na verdade, um cemitério ou um playground para esses genes saltadores. E como é que eles fazem isso? Basicamente de duas formas. Tem o mecanismo de recortar e colar, que, como o nome diz, move o transposon de um lugar para o outro, e tem o de copiar e colar, que é usado por um tipo chamado retrotransposon. Nesse caso, ele cria uma cópia nova de si mesmo e insere em outro lugar, o que acaba aumentando o número de cópias dele no genoma. Ok, então a gente já conheceu os nossos agentes secretos. Agora é hora de juntar as peças e entender de vez por que toda essa agitação genética é tão importante. Então, para resumir tudo, a gente viu os plasmídios que compartilham genes entre bactérias por conjugação, aquele aperto de mão. Vimos os bacteriófagos, que transferem genes por transdução, atuando como um correio viral. E, por fim, os transposons, que reorganizam os genes dentro de um mesmo genoma num processo chamado transposição. Todos eles, juntos, garantem que o genoma nunca fique parado, sempre criando combinações novas e, às vezes, funções totalmente novas.